Bom essa distância. Olá. Shalom. Shalom, bom dia. Aí, não sou verde e amarelo hoje. É. Sem combinar. Deus abençoe. Nós estamos aqui na Gleba depois de um bom exercício de derrapagem. Sujou o rosto, né? Aqui. Mas chegamos. Deus abençoe seu dia. Nós estamos aqui abençoando e declarando Shalom sobre essa terra. Shalom sobre o nosso dia. Shalom sobre a sua vida, a sua casa, sobre todo o campo do ramo estendido. Aleluia. Aleluia. Shalom. 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 Levante sua mão onde você está, aí na sua casa, aqui, e proclame Shalom. Haja manifestação do poder de Deus. Senhor, nós proclamamos que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda as nossas mentes, guarda os nossos corações, e a paz é estabelecida. Aleluia, aleluia. Shalom, 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 shalom. Hoje, quando eu estava vindo para cá, o Senhor deu o Salmo de número 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nós precisamos, neste mês, elevar e aumentar, chegar no novo nível de louvor para limpar a nossa atmosfera. Louvor e adoração, para que a presença do Senhor venha e inunda a nossa atmosfera, limpando a nossa atmosfera. Pai, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, desperta em nós um novo nível de louvor, um novo nível de adoração ao Deus único, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Ah, Senhor, seja despertado no meio do teu povo uma nova medida, um novo nível de louvor e adoração. Aleluia. Para que a tua presença, para que o teu trono se estabeleça na nossa atmosfera espiritual. Amém. E haja uma limpeza da atmosfera. Amém. Em nome de Jesus, Amém. Removendo as projeções iníquas da atmosfera. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. O Senhor Deus que é fiel, que é justo, o Senhor Deus que é digno de toda sabedoria, é digno de toda a nossa entrega, confiança. O Senhor Deus que é fiel, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós ouvimos, do que tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós sabemos. Aleluia! Aleluia! Santo, 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 tu és santo, Senhor, tu és santo, revestido de majestade, de glória, de poder, tu és santo, aleluia. Deus de toda graça, tu és santo. Deus de toda graça, Deus de todo amor, Aleluia. Deus de toda paz, Aleluia. Deus de toda provisão, o Deus de toda alegria, Aleluia. Deus de toda sabedoria, Aleluia. sabedoria e conhecimento. Sim. Tu és o Deus, Senhor, Todo-Poderoso. Aleluia. Todo poderoso, aleluia. Senhor, nós te exaltamos pelos teus poderosos feitos, as tuas maravilhas. Nós te bendizemos pelos teus milagres, sinais, prodígios, realizando aquilo que para o ser humano é impossível. Nós te entronizamos na beleza da tua santidade. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Te adoramos, te adoramos. Igual a ti. Oh, Jesus, nós te adoramos. Nome sobre todo nome. Nesse mês de Tammuz, que nós estamos bem no comecinho dele, tivemos a celebração de esse último domingo. Sim. O que nós temos visto e percebido é que há uma ação das trevas, há uma ação do mundo. Quando nós falamos trevas, são os demônios, São os inimigos. os inimigos, mundo, da carne, para nos distrair. Então vem uma distração, uma urgência, vem uma distração de um perigo, vem uma distração de uma situação contrária para nos tirar da adoração. Porque essa força maligna, essa ação que opera na nossa carne, que opera no mundo, vem para roubar a adoração. Então estes dias nós estamos vigiando e nós queremos chamar você para se manter na vigilância em nome de Jesus, para você não parar de adorar, para ir resolver situações. Não parar de adorar para se preocupar com os inimigos. Isso. O nosso Deus, Ele é maior e mais poderoso. Maior o que está em nós Sim. do que aquele que está no mundo. Então nessa Aleluia. manhã nós proclamamos juntos. Sim. Aqui você proclama e onde você está. Sim. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em do que nós. está no mundo. Aleluia. Então muitas vezes existem muitas situações que o inimigo vem para te desconcertar, para tirar você da linha. Então pode ser num sonho, então você tem um sonho que gera dúvida, que gera medo, que gera indignação, que gera desconfiança. Pode ser no seu dia, ao longo do seu dia, situações que acontecem. Projeções de pensamentos e sentimentos. Exatamente. Então nós decidimos adorar ao Senhor. Aleluia. Nós declaramos e proclamamos que os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé. E nós não seremos atingidos. Não seremos nós somos atingidos. guardados com o escudo Sim. da fé. Nós somos envolvidos Aleluia. com o sangue de Jesus. Nós Aleluia. estamos revestidos com toda a armadura de Deus. E Senhor, nós nos posicionamos firmes em adoração ao Rei eterno, justo, imortal, invisível, real. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai Celestial. Nós te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Senhor, a nossa adoração pertence a Ti, a nossa dedicação, a nossa atenção pertence a Ti, Senhor. Aleluia. Por isso, Senhor, nós proclamamos sobre nós, nossa casa, nosso campo, nosso território. Segue adorando. Não se distraia. Segue adorando. Não se distraia. Segue adorando. Não se distraia. Segue adorando. Segue adorando ao Deus vivo, ao Criador dos céus e da terra e seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nesta manhã nós decretamos triunfo sobre todo tipo de distração, todo tipo de projeção em sonhos, em pensamentos, em sentimentos, em visões. Senhor, em nome de Jesus, toda distração caia por terra. Senhor, nós nos mantemos olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E olhando para Jesus, nós seguimos adorando ao Senhor. Seguimos adorando, sem reclamação, sem murmuração, sem desânimo, sem abatimento. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor sempre tem um plano de plenitude para triunfarmos. Aleluia. Nós não nos distrairemos com as dificuldades, com os problemas.
Em nome de Jesus, com as pessoas. Em nome de Jesus. Não nos distrairemos com os inimigos. O Senhor sempre tem um plano de plenitude para triunfarmos. Aleluia! Aleluia! Por isso eu quero trazer a memória aqui, eu creio que é do Espírito Santo, a palavra que Deus deu para a apóstola no domingo, na celebração de primícias. Salmo 66, versículos 8 e 9. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Aleluia. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Isso, O que preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés resvalem. Resvalar significa vacilar, cair. Então, Senhor, nós te bendizemos, nós liberamos a voz do louvor. Aleluia! Porque o Senhor preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés se desviem do teu caminho. Aleluia! Oh, nós te louvamos, te louvamos. Irmãos, neste mês, o louvor te protege. O louvor protege a tua alma, tuas emoções, teus sentimentos, teus pensamentos. O louvor protege teus pés, tua caminhada, tuas escolhas, tuas decisões, teu humor. Aleluia. A tua fé. O louvor neste mês, ele é fundamental, como nós já temos proclamado, que o louvor é arma de guerra, mas o louvor vai proteger a tua fé neste dia. Sim. O louvor vai proteger os teus olhos. Sim. Como você olha e como você vê, para manter olhos bons, olhos iluminados. No mês de Tammuz nós temos que cuidar dos nossos olhos, para que não se tornem olhos maus. Sim. Então cuidado quando você está louvando, adorando, e vem uma palavra que tira você do louvor, ou de alguma coisa que você precisa fazer, ou às vezes até uma correção. Você acha que é o Espírito Santo que está falando, mas muitas vezes aquilo ali é uma perturbação para tirar você do louvor. Então, Senhor, nesses dias, nessa hora, neste tempo, nós proclamamos que o nosso louvor, ele permanece firme, ele permanece dirigido a Ti. Aleluia. Senhor, nós removemos toda murmuração, nós removemos todo medo, nós declaramos que neste mês a urgência é louvar e adorar. Essa é a nossa urgência. É a prioridade. A nossa prioridade. Sim, Senhor. Não é resolver questões, não é correr atrás das situações, mas é louvar e adorar ao Senhor. Pai, nós profetizamos com o Teu Espírito Santo em nós, e eu creio que você precisa declarar isso. Eu creio que o Teu Espírito Santo em mim me leva a adorar ao Senhor, e não vai deixar eu cair na tentação de parar a adoração para ir resolver um problema, para ir atender uma necessidade, para corresponder com alguém. Senhor, nós proclamamos, vem Espírito Santo sobre nós, para nos manter firmes, louvando, adorando. E aí, Senhor, nós vamos ver abrir os caminhos serem abertos. Senhor, nós veremos as soluções chegando. Nós veremos as portas sendo abertas, os caminhos sendo iluminados. Aleluia. Aleluia. Então louve, adore, louve, adore, louve, adore. Aleluia. Te adorar, te adoramos, te adoramos. te adorar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ajuda o Senhor a te louvar, a te adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, Senhor, te adorar, Senhor. Louvar e te adorar. Senhor, nós escolhemos te louvar e te adorar. Nós escolhemos priorizar o louvor e a adoração. Nós escolhemos que o louvor e a adoração é o que é urgente. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Deus. Santo, o teu nome. Oh, aleluia. Santo, santo, Senhor dos exércitos. Senhor, nós te adoramos. Eis que as nações são consideradas por ti como um pingo d'água que cai do balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nós te exaltamos porque todas as nações são perante a ti como coisa que não é nada. O Senhor as considera menos do que nada, como um vácuo. Tal é a tua grandeza, tal é a tua majestade, tal é a tua glória, tal é o teu esplendor, tal é a tua soberania. Aleluia, Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Nada é demasiadamente difícil para ti, nada é complicado. Aleluia. Não há impossíveis nas tuas promessas, Senhor, nas tuas palavras reveladas. Aleluia. Te adoramos. O charme desse mês, que é vigiar a idolatria do coração, ela atesta a nossa adoração. Sim. Porque muitas vezes essas distrações que surgem e que nos tiram da adoração são ídolos. Ai, aquela área da minha vida, nossa, não, mas eu tenho que resolver. Ah, mas aquela oportunidade que surgiu, não, mas aquela pessoa, eu não posso ficar sem corresponder naquilo. E aí você acaba deixando de lado a adoração ao Senhor e vai corresponder com aquela idolatria, com aquela situação. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles foram, Moisés subiu e começou a demorar, era para eles terem ficado ali, né, buscando ao Senhor, adorando, celebrando, porque o Senhor fez grandes coisas, o Senhor nos tirou do Egito. Mas eles começaram a se deixar levar pela circunstância deles estarem sozinhos no deserto, deles não saberem para onde eles iam, não saber o que fazer. Então, quando nós caímos nisso, nós somos tentados a ir para a idolatria. E foi o que aconteceu com eles. Eles foram para a idolatria porque eles não sabiam o que fazer. Então, Senhor, nessa manhã juntos, nós quebramos essa operação do não saber o que fazer, que nos empurra, que nos atrai, que nos seduz para situações de idolatria, em nome de Jesus. Então, é preciso que você perceba e discina essas inclinações e dê nome, são ídolos. E uma das áreas que nós precisamos olhar é a idolatria do desprezo, da rejeição, porque foi neste mês também que houve toda a questão de Lia com a situação de Rúben, tá? Por ela, todo o sentimento de desprezo. Então, Senhor, nesta manhã, nós denunciamos que muitas vezes nós temos idolatrado nossos sentimentos de rejeição, nossos sentimentos de desprezo. Quando você diz idolatria do desprezo, é aquela super atenção, né, que se dá para o desprezo, para a rejeição. Então você fica tira ali, a pessoa do louvor e da adoração e fica ali mastigando aquele desprezo, aquela rejeição, aquela justiça própria que não foi atendida. E aí vem projeções também da atmosfera, colocando assim: olha como você é desprezado, olha como você é pequeno, olha como você é incapaz, é irrelevante, é incapaz. Então, Senhor, nós denunciamos e nós já entramos em arrependimento da idolatria, do desprezo, da rejeição, da pequenez, do desvalor, esse sentimento, Senhor, de irrelevância. Quem sou eu na multidão? Senhor, em nome de Jesus,
Nós seguimos te louvando. Nós te louvamos pela nossa identidade. Nós te louvamos pelo modelo que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, Senhor, pela porção que o Senhor demarcou para nós. Nós te louvamos pelo teu cuidado, aleluia, pelo propósito eterno estabelecido nas nossas vidas. Por isso nós saímos dessa idolatria. Nós rompemos com esses ídolos do coração, com estes sentimentos aflitivos. Aleluia. Em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. O seu amor de aliança dura para sempre. Aleluia. Somos o que somos pela tua graça. Temos o que temos pela tua graça. Fazemos o que fazemos pela tua graça. Nós quebramos toda a projeção da atmosfera de comparação, de competição, de inveja, em nome de Jesus. Lá no teu trabalho, na tua família, nos relacionamentos com as pessoas. No teu ministério, na tua igreja. Não fique restrito a uma situação ou outra, não. Às vezes no trânsito. Eu sempre falo do trânsito porque eu acho que quem dirige, a maioria, né, das pessoas dirigem. Elas veem muitas coisas acontecendo ali no trânsito e é o melhor lugar para a gente se quebrantar. Então, muitas vezes você se sente ali, como é que diz assim, injustiçado. Né? Porque ninguém obedece à lei do trânsito. E eu, né, é minha preferencial. Senhor, nós não vamos ficar restritos, não. E nós queremos proclamar que essa adoração do Senhor, ela permeia, ela entra por todos os lados da nossa vida. Ela entra por todas as esferas. Senhor, nós saímos dessa síndrome de Jezabel. Que síndrome de Jezabel é o que Elias sofreu entrando na caverna. Lembrando que Jezabel é toda uma estrutura de idolatria, né? E aí Elias, só eu, Senhor, só eu sou o zeloso. E o Senhor disse, eu sou o santo. Eu sou o santo, né? E o Senhor disse, há 7.000 que não caíram na estrutura da idolatria. Amém. Há 7.000. Então, Senhor, nós saímos desse vitimismo. Nós saímos, Senhor, desse exclusivismo. Em nome de Jesus. Dessa situação, dessa síndrome de perseguição. Em nome de Jesus, nós seguimos, Senhor, te louvando, nós seguimos te adorando, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia, aleluia. De todos os céus e de toda a terra. Sim, aleluia, aleluia, aleluia. O mundo e os que nele habitam. Aleluia. Eu vejo pessoas que estão assim, aflitas. E essa aflição veio por sonhos, veio por pensamentos, por sentimentos, por situações. E elas precisam louvar e adorar para limpar essa atmosfera. Precisa remover esses levantar ídolos. Os olhos para Jesus. Adorá-lo pela sua grandeza. Nessas horas, muitas pessoas esquecem o que Deus já fez. O que Deus já fez. Esse final de semana uma irmã compartilhou comigo, apóstolo, eu fiquei nessa crise, Senhor, é só isso, Senhor, eu falei, ei, como assim? Tá igual o povo no deserto. Como assim? Acaba um milagre, já como assim? Quantas coisas o Senhor já fez? Quantas coisas o Senhor está fazendo? Eu falei, olha, limpa essa atmosfera. Amém. Isso aí é projeção. Amém. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos por todas as vezes que nós entramos debaixo dessa atmosfera de Jezabel, essa atmosfera de idolatria, e nós saímos da dimensão do louvor, da adoração,
o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem feito. Cuidado, livrado, proporcionado vida, saúde, restituição, milagres. Aleluia. Senhor, nós quebramos todo o poder da intimidação e da incredulidade que se manifesta neste tempo em nome de Jesus. Agora é isso do que nós precisamos perceber. O Espírito Santo está nos dando já ao longo dos ciclos, né, dos anos, a compreender como que as trevas se movem. Por que tudo isso vai acontecendo em Tamuz? Porque vai te abatendo se você deixar. Para que você não entre na Terra Prometida. Porque foi isso. Foi isso. O povo foi sendo abatido ali naquelas circunstâncias. E quando chegou na hora de entrar na promessa, que os espias foram lá, eles já estavam emocionalmente abalados, eles já estavam com uma fé cansada, eles já estavam querendo sossego, eles não estavam querendo mais saber de conquista coisa nenhuma. Desafio, né? Eles já estavam duvidando se Deus realmente ia fazer o que ele disse que ia fazer. Eles estavam olhando lá para trás com saudade do Egito. Então cuidado, cuidado, essa palavra é para todos nós, aqui, aí na sua casa. Não se deixe arrastar por essa atmosfera do mês de Tamuz, que se levanta para nos desviar, para nos embaraçar. Agora, você falou num assunto que é muito importante, que é com quem você se relaciona. Porque muitas vezes a projeção é da atmosfera, ok? Sonhos, visões, pensamentos, sentimentos. Mas muitas vezes a projeção vem quando você conversa com uma pessoa que ela está envolvida em ídolos do coração. É verdade. Então quando você conversa com alguém... Você não precisa nem conversar sobre os ídolos. Não! Você está conversando num assunto de trabalho. Você pode falar sobre culinária, você pode falar sobre passeio. A atmosfera da pessoa sai no som. No som. Sai no semblante. Nas entonações. Nas entonações. E aí você sai dali contaminado, intoxicado e nem percebe. Aí lá na frente, eu tô assim, e não sabe por quê. Você vai ter que fazer o caminho de volta e discernir. Espera aí, Espírito Santo, com quem que eu conversei? Com quem eu negociei? Com quem eu negociei? Bem? Com quem que eu falei no celular, no WhatsApp? Isso. Pai, no nome de Jesus. Com quem eu assisti? Quem eu assisti? Amém. Que podcast que eu ouvi? Que eu fiquei ligado. Mas foi só uma palavra. Ei. Não, mas é da área profissional. É da área profissional. Tem isso, né? Não era nada espiritual, era da área da minha empresa, do meu negócio. Então, Senhor, nós precisamos crescer no discernimento, Senhor. Amém. O Senhor tem nos dado alertas, mas nós precisamos crescer nos discernimentos. Sim, Senhor. O Senhor está nos alertando sobre a atmosfera, o Senhor está nos alertando sobre as pessoas, o convívio com as pessoas, mas se a gente não tiver discernimento, não adianta nada os alertas. Sobretudo um como esse. Então, Senhor, ativa em nós o discernimento. Ativa, Senhor. Em nome de Jesus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a crescer no louvor e na adoração. Irmãos, quando nós crescemos no louvor e na adoração, nosso discernimento entra numa outra esfera. A presença do Senhor se manifesta no nosso louvor e na adoração. Aleluia. O seu governo, a sua autoridade, a sua vontade se estabelece. Aleluia. Oh, te louvamos, te adoramos. Santo, 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 Santo. Irmãos, no EAD nós temos a Escola do Reino 2024 e uma das aulas a apóstola Daniela deu sobre a guerra da atmosfera. Então, neste mês, a guerra da atmosfera geral e a guerra da atmosfera interpessoal é chave.
Vai fazer toda a diferença se você vai entrar na promessa ou não. Ou não. É isso que vai fazer realmente. Então, Senhor, coloca a ordem no nosso raciocínio e renova a nossa mente. Amém. Eu queria que você pudesse pôr aí a mão sobre a sua mente, Sim. sobre o seu coração, profetizar isso. Coloca a ordem no raciocínio. Coloca a ordem no raciocínio. Renova a minha mente. Quando você assim, apóstolo, eu estou sem inspiração para louvar. Diga aleluia. É difícil. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ah, mas eu estou triste. Diga aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A misericórdia se renova. Mova-se na simplicidade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bradai, bradai, bradai. A destra do Senhor faz maravilha. Faz maravilha. Ou você já esqueceu dessa palavra? A destra do Senhor faz maravilha. Nós te bendizemos. Faça uma lista. Faça uma lista. Isso muitas vezes, quando você está no meio de uma guerra, se a coisa está difícil, faz uma lista. Começa a fazer. Senhor, vamos fazer aqui uma lista das tuas bênçãos. Das coisas grandes Das obras grandiosas que o Senhor já fez. Você começa, Senhor, eu estou com saúde. Hã? Glória a Deus. Tem preço? Saúde? Não. E aí por aí, estou vivo, ó. Aleluia. Despreza essas coisas. Sim. É como se fosse assim. Gente, eu estou respirando, aleluia. Para de respirar para mim. Eu vou falar algo aqui, vocês vão ficar chocados. Senhor, que benção, meu intestino está funcionando. Fica sem funcionar para você ver. Abala tudo, mau humor. E você esquece. Pare, tire o olho. Isso. Esse é o olho mau. O olho mau é aquele que fixa no que você não tem. Isso. No que você ainda não conquistou. Que você ainda não pode. Naquilo que você ainda não faz. Naquilo que você ainda não sabe. Esse é o olho mau. Não é apenas ficar pensando em coisas ruins. Pensar em coisas ruins também é olho mau. Sim. Mas muitas vezes a gente se engana, porque a gente não percebe que não louvamos e adoramos ao Senhor por tudo isso, como o apóstolo está falando, e ficamos ali no que eu ainda tenho que. Senhor, nós nos arrependemos por este ainda tenho que fazer, ainda falta. Sim. Nós nos arrependemos, Senhor, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Com o sangue de Jesus. Senhor, nós nos arrependemos quando a gente fica olhando para a grama do vizinho, para as ovelhas do vizinho, para os recursos do vizinho. Senhor, em nome de Jesus, nós renunciamos toda cobiça, toda ganância, toda inveja, em nome de Jesus. Nós seguimos te louvando, nós seguimos te adorando, porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Deus incrível, nós te amamos, nós te amamos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela paz. Irmãos, louve pela paz. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Aleluia. Louve, adore, louve, adore, louve.
coisas que Eu acabei de ter uma visão. Conforme nós estamos indo, louvando e adorando, eu tive uma visão do amanhecer, da aurora. A luz brilhando. A luz brilhando. Meu irmão, você pode estar em terríveis trevas e escuridão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria vem nesta disciplina de louvor e adoração. Aleluia. Qual foi o problema de Miriam? Qual foi o problema de Miriam? Antes do Mar Vermelho, ela fez parte da turma da murmuração. Depois que o Mar Vermelho se abriu, eles passaram em terra seca, os inimigos foram mortos, aí ela foi louvar. Diga para quem está do seu lado: louve, antes das coisas acontecerem. É fácil você louvar depois que a coisa acontece. Deus não deixa de ser Deus antes das coisas acontecerem. Um fato disso, é um fato mesmo. É que depois, essa murmuração que estava no coração dela, ela voltou. Quando ela começou a murmurar e falar mal de Moisés. Então, se você não trabalhar, se nós não trabalharmos, nos arrependermos da murmuração, não adianta você ir para o louvor. Uma hora ela volta e volta feia. Ela brota. Porque Miriam ficou leprosa 7 dias. Por causa daquela atitude que ela teve. Uma murmuração que a levou até para uma rebeldia. Né? Então, Senhor, nós aceitamos. Declare isso aí. Senhor, eu aceito, eu recebo essa palavra no meu coração. Nós recebemos essa palavra no nosso coração. Para nós louvarmos e adorarmos. Independente do que os nossos olhos naturais enxergam. Independente dos fatos que estão acontecendo. Nós decidimos, vamos louvar e adorar ao Senhor, secando toda a raiz de amargura, toda a raiz de murmuração, toda a raiz do nosso íntimo. Uns dias atrás, uma jovem compartilhando conosco, ela percebeu que ao conviver com uma colega, ela percebeu que a colega murmurava em todo o tempo. Quando ela se deu conta que ela estava começando a murmurar também. Ela mesma falou: nossa, como eu estou murmurando? Como eu estou murmurando? A murmuração contamina, gente. Então ela discerniu que era dessa atmosfera. Né? Então, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos discernir e nós não vamos parar de te louvar, nós não vamos parar de te adorar, nós não vamos ser arrastados para a murmuração pelos murmuradores, em nome de Jesus. Recolhe, Senhor, na nossa atmosfera toda a murmuração. Recolhe, os anjos estejam recolhendo em nome de Jesus. Ei, deixa eu te dizer, talvez você vai ter que ir em cada cômodo da sua casa e recolher toda a murmuração que você fez. Ir lá no banheiro, ir lá no quarto, ir lá na cozinha, ir lá na sala, ir lá na sacada, ir lá na despensa, ir lá no quintal. Senhor, recolhe aqui toda a murmuração. Talvez você tenha que fazer isso na sua empresa. Você vai ter que ir lá na área tal, na área tal, na área tal. Dizer: Senhor, vai recolhendo. Talvez na sua igreja. Senhor, aqui nesse ministério, aqui nessa área, nesse departamento, aqui, Senhor. Amém? Nós vamos seguir louvando. Seguir adorando. Amém? Nós estamos terminando aqui mais uma intercessão profética e queremos encorajar você para se manter nesta campanha de 90 dias, 12 semanas mais um período de conclusão. Nós estamos na 4ª semana. Coloque ordem no raciocínio, renovando a sua mente. E durante esses 90 dias nós estamos
proclamando o avanço nas demonstrações do reino de Deus. Em breve nós já vamos liberar as inscrições para o próximo final de semana de primícias, dias 3 e 4 de agosto. No dia 3 será o treinamento compreendendo e fazendo a boa vontade de Deus. Diga para quem está do seu lado, a vontade de Deus é ótima. A vontade de Deus é ótima, é boa, é maravilhosa, ela é plena, perfeita, agradável. e nós precisamos compreender, e não só compreender, mas fazer essa boa Essa vontade. guerra contra a murmuração é tão importante. Sim. E a favor da adoração. É, Porque senão vai chegar lá, você vai falar, fazer o quê? Tem que obedecer, né? Aí a tua fé tá lá embaixo. E aí no domingo, no dia 4, celebração de primícias do mês de Ave, ok? Queremos lembrar a todos que do dia 15 ao dia 30 de julho nós teremos recesso no Hub. Então a recepção não estará funcionando e haverá alteração na programação. Então os cultos de domingo serão exclusivamente online, a intercessão profética será por replay, amém? O Palavra de Avanço terá recesso do dia 15 ao dia 26, retornando no dia 29. Vigília Web funcionando normalmente. De segunda a sexta. De segunda a sexta, amém? E lembrando que na sexta-feira nós sempre trazemos o foco da campanha da semana à frente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Segue louvando, segue adorando.